Salve galera, beleza? Everaldo aqui, esse é o Estante Etérea e hoje eu decidi vir falar de um livro de ficção científica. Vocês podem estar esperando aí que eu comece a falar um pouco de horror, mas oficialmente outubro ainda não começou, quem sabe aí, né, vem algumas coisas para outubro. Mas no vídeo de hoje eu quero falar de um livro que eu já li há alguns meses, né? Passou um pouco assim vamos dizer assim, da vibe de falar desse livro na época, mas como recentemente eu assisti o Oppenheimer, né, do Christopher Nolan, na verdade foi ontem, me deu vontade de falar desse livro porque tem algumas coisas ali relacionadas e eu acho que vai ser um assunto legal, um tema legal para trazer aqui pro Estante Etérea, beleza? Então, fica aí no vídeo se você quer ver meu comentário sobre O Fim da Eternidade do Isaac Asimov. Isaquinho para os íntimos. Se você gosta de críticas literárias, resenhas, comentários sobre literatura, sobre o mercado editorial, se inscreve aqui no Estante Etérea, deixa o seu like aqui nesse vídeo, vai ajudar bastante aí o canal continuar chegando a mais pessoas, beleza? Deixa seu comentário para engajar o vídeo e eu espero que você goste aí dos conteúdos que eu tô voltando a postar lentamente, tá? Hoje eu vou fazer um comentário sobre esse livro, mas nos outros vídeos do Estante Etérea não necessariamente eu falo sobre um livro só, aqui vocês também vão ver que eu não vou falar sobre uma coisa só, mas o foco do vídeo é falar um pouco sobre O Fim da Eternidade e sobre o Oppenheimer do Christopher Nolan, relacionar um pouco essas temáticas aí com a ciência, com ficção científica, com otimismo e tal, e fazer assim um comentário de algo que eu tô a fim de falar sobre esse livro já faz um tempo, tá? Lembrando que para falar de algumas coisas que eu vou falar sobre esse livro aqui, né, esse vídeo ele vai ter spoilers da história, tá? E agora que eu lembrei que eu tô sem meus óculos. Comecei a ver uma névoa assim na frente dos olhos e percebi que eu tô sem óculos. Enfim, retomando, né? Como esse aqui é uma tentativa de fazer uma crítica, um comentário um pouco mais profundo do livro, é óbvio que eu vou acabar falando alguns spoilers, revelando algumas coisas da narrativa. Talvez eu revele até as questões centrais da narrativa. Então, se você não lê o livro e acha que isso pode afetar a sua recepção, sua leitura da obra, se você ainda quer ler O Fim da Eternidade, né, que é um livro que eu já recomendo desde já que vocês leiam, deixa o vídeo para assistir um outro dia, né? O aproveitamento desse vídeo vai ser mais legal se vocês tiverem tido contato com a obra antes, né? Mas eu sei que tem gente também que acha o spoiler um negócio legal, um negócio positivo, que incentiva a ler o livro, né? E outros não, eu entendo totalmente. Mas fiquem cientes que eu vou entrar em alguns detalhes da narrativa que podem ser, assim, muito centrais e que pode realmente estragar alguma surpresa se você ainda quer ler o livro, tá? Mas se você tá a fim de participar do debate, do comentário, fica aí no vídeo, vai ter spoilers, mas não vou falar que é por sua conta e risco, que eu acho isso meio escroto, mas são ossos do ofício, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. O Fim da Eternidade, né? Livro do Isaac Asimov, que aqui eu li na tradução da Susana L. de Alexandria, vai contar a história de um cara chamado Andrew Harlan, né? O Andrew Harlan, ele trabalha para uma espécie de agência que controla a eternidade, né? Então, o que essa agência faz, né? É uma agência extratemporal que controla os acontecimentos do futuro, né? Então, vive-se em uma realidade nesse mundo em que descobriu-se uma forma de transitar pelo tempo e, com isso, decidir algumas coisas, né? Então, o Andrew Harlan, ele tem esse papel de fazer pequenas alterações em determinado ponto de um tempo, de uma realidade, de modo que essa alteração determine ou impeça acontecimentos do futuro, tá? Então, acontecimentos indesejados do futuro, né? E esse personagem, né, o protagonista, ele é um dos melhores nessa função, ele é um cara muito foda, ele é um cara... E para trabalhar nessa função ele tem que ser muito frio, muito calculista, né, muito centrado, então por isso ele é um dos melhores. Pense assim nessa agência como a AVT, né, ou a TVA da Marvel, né, se vocês assistiram Loki, assistiram Deadpool, essa agência, né, os Eternos, os membros dessa agência, eles meio que controlam esses acontecimentos de forma que não aconteça nada de muito terrível no futuro, né. Só que um dia, né, o Andrew, ele se apaixona por uma mulher. Ele conhece uma mulher chamada Lois Lambent, uma mulher de uma época no futuro, assim, tal, e ele conhece essa mulher, ele lentamente se sente atraído por ela, só que ele descobre que a função dele, naquele trabalho, naquele serviço, naquele momento, é alterar uma condição da realidade que vai fazer com que aquela mulher, na época dela, desapareça. Então... não que a função da ação seja fazer ela desaparecer, mas ela vai desaparecer como um efeito colateral das alterações daquela realidade. E daí ele se vê nesse dilema, né, ético, moral, sentimental,
de obedecer, né, a ordem que ele é contratado, que ele é pago para fazer, e pelo bem da harmonia, da eternidade, apagar para sempre essa mulher que ele ama da existência, né? Ou escolher desobedecer à agência para salvar essa mulher e aí lidar com as consequências dessa escolha. Podem ser terríveis e podem colocar em risco a agência como um todo, né? Então, assim, esse livro, eu sempre me encantei com esse livro, tá? Com a sinopse, com a história dele, porque histórias que lidam com o tempo, né? Com o impacto das mudanças no tempo, com as possibilidades de você alterar o tempo, é uma coisa que sempre me atraiu, assim, né? Então, viagem no tempo, mundos paralelos, realidades paralelas, né? Multiversos, são histórias, assim, que eu gosto muito. E eu sempre quis ler O Fim da Eternidade por causa disso, né? Então eu tinha uma expectativa muito positiva com O Fim da Eternidade, e essas expectativas foram supridas, assim, porque realmente é uma história muito boa, muito bem construída. Os personagens são muito bem moldados, né? O Asimov, ele escrevia, assim, com uma mescla muito bem feita daquele tecnicismo típico da ficção científica, né? Na qual você precisa embarcar nos termos, nos detalhes daquela realidade que ele está criando ali com base em uma ciência especulativa, e ao mesmo tempo trabalhar esses personagens de um jeito muito rico, muito profundo, assim, faz com que você se identifique, se apegue com eles, né? Mas o que eu acho mais legal nesse livro é como ele trabalha a ideia do tempo, né? Seria a natureza do tempo e essa possibilidade de ter uma maleabilidade e, na verdade, a gente ser sempre confrontado com a fixidez do tempo, né? Porque a gente tá falando de uma história em que as pessoas lidam com o futuro, né? Então, nesse mundo, o ser humano consegue ver o próprio futuro, né? Então, vendo o próprio futuro, você tem essa questão da possibilidade de você ser tentado a mudar ele, né? Se você pode ver, né, que o seu futuro é uma bosta, vamos pensar assim, eu acho que a tentação de mudar é imediata, né? E às vezes não necessariamente se o seu futuro for uma bosta. Às vezes só de não ser aquilo que você deseja já causa essa angústia, essa sensação de você querer tentar uma outra coisa, né? Então isso é uma das temáticas do livro que eu acho muito legal também, e que tornam ele uma leitura muito interessante. Outro ponto que me chama a atenção na história é a questão dos séculos ocultos, né? Aí nesse caso eu não vou dar spoilers assim, mas existe uma faixa de tempo ali que os seres humanos não conseguem avançar, né? Entre 70 mil e 150 mil anos no futuro, os Eternos, né, esses membros dessa agência não conseguem entrar, não conseguem pisar, né? O que gera uma angústia muito grande para eles, né? Porque dá a entender que em algum momento alguma coisa muito estranha aconteceu que pode fazer com que aquele futuro ali seja um buraco de inexistência para a vida humana, né? Então é um outro dilema também muito legal, né? Você alterar o passado de uma maneira tão profunda que você impede a própria existência da humanidade, né? Então é uma questão também muito legal que é trabalhada no livro. Uma coisa que o Asimov traz no livro também, que é muito interessante, e aí eu já não sei se é um reflexo de um certo machismo na escrita dele, né? Eu não li tantos livros do Asimov assim bastante para bater o martelo nisso, ou se é um comentário mesmo dele, né? Que é a ausência de mulheres, né? Então, nessa agência, onde trabalham esses Eternos, não trabalham mulheres, né? E aí quando a Noise Lambent aparece pro Andrew, causa um choque muito grande nele, né? Então ele é um cara assim que é meio um antissocial, né? Vamos dizer assim, há uma outra palavra aqui, mas ele tá fugindo. Mas assim, ele é um cara que ele não tá acostumado a mulheres, né? E os homens daquela agência, daquela sociedade também não estão. Porque, de certa forma, subentende-se que a natureza, entre aspas, feminina, ela é inconstante, ela é sentimental e ela vai atrapalhar o julgamento frio, sério, calculado daqueles homens para alterar as questões do tempo ali, para mexer no futuro, né? E aí é muito interessante quando o Asimov coloca a personagem feminina no texto, né? Gera esse estranhamento e essa reviravolta nas atitudes do personagem, né? Ele que era um cara super centrado, de repente ele se mostra invadido por um sentimentalismo ali, por uma paixão que ele não consegue controlar, que está geralmente, né, no senso comum, associada ao aspecto feminino, né? O que coloca como uma questão ali, um ponto muito interessante da ciência, né? Que é essa frieza do tratamento, dos dados, da realidade. E como a gente sabe, né, ao longo da história, muitas mulheres foram apagadas, né, de sua importância na ciência, devido justamente a essa dominância masculina, essa questão da racionalidade, todos esses pontos que a gente sabe que hoje não fazem tanto sentido, né? Mas é um ponto muito interessante do livro que eu acho que vale a pena esse comentário. Mas eu acho que as coisas começam a ficar mais interessantes quando o livro trata do peso de alterar a realidade, tá? Então, um ponto
da história, né, é que eles estão ali debatendo um técnico de alteração que lida com a questão do soro anti-câncer, né? Então a gente vive nesse futuro, nesse mundo, onde o cara tem a possibilidade de saber que no futuro o fulano vai desenvolver um câncer, né, no seu corpo. E aí qual que é o dilema, né? Existe soro anti-câncer para salvar quantas pessoas forem necessárias salvar, né? Mas o dilema do personagem é que, né, dependendo da pessoa que ele salvar com esse soro, o futuro pode ser alterado de uma forma drástica, né? Então pensa comigo que você salva do câncer uma pessoa que no futuro vai ser um assassino. Ou você salva do câncer uma pessoa que no futuro vai ser um ditador, né? Então são esses dilemas que estão na mente desses personagens, porque se ele não ter certeza da validade daquela atitude, o soro anticâncer se torna um problema, né? Salvar a pessoa do câncer se torna um problema. Então esse dilema de salvar uma vida que você não conhece também permeia o livro ali, porque quando você tem essa noção do futuro, mais uma vez, você começa a pesar as possibilidades de uma maneira que você não pesava antes, né? Então, se no dilema atual, né, a medicina ela se compromete a salvar qualquer vida, independente de quem seja, né? Quando você tem uma noção do futuro, essas questões éticas ficam um pouco mais borradas, um pouco mais complicadas, né? E aí a gente entra numa questão muito forte, que é a questão do paternalismo que domina essa sociedade, essa agência, né? Porque esses Eternos, eles fazem, no final das contas, uma vigilância das realidades, dos futuros da humanidade, né? Então eles estão situados ali num fluxo onde não existe tempo, e por não existir tempo, eles conseguem ver as coisas e passar por vários acontecimentos sem ser plenamente afetados por eles. E ao mesmo tempo, eles se sentem responsáveis por qualquer desgraça, por qualquer acontecimento indesejado que o futuro reserva, né? Então, se você vê, e é uma questão que está ali, né, no livro, né, em 2 pontos, né? A primeira é a questão da tecnologia atômica, né? Então, toda vez que eles veem que uma sociedade vai atingir um estado de energia atômica que seja potencialmente destruidor, eles vão lá e fazem uma alteração no passado dessa realidade para que essa tecnologia não chegue, né? Então esse é o primeiro dilema. O segundo dilema é a questão da viagem interestelar, né? Você tem ali sociedades que estão quase prestes a desenvolver uma forma de viajar para fora da Terra, e aí alguma coisa acontece que eles não conseguem. Isso ocorre um colapso, alguma coisa, e eles não conseguem viajar para fora, né, para as estrelas. Então são espécies de limites ali, né? A gente pensa na questão do grande filtro, né? Quem gosta de astronomia conhece um pouco esse conceito, né? Que seria uma espécie de ponto da evolução da humanidade em que há uma divisão muito clara entre a possibilidade de ultrapassar esse ponto e chegar a um estado de evolução muito superior, ou ter a completa extinção porque não foi capaz de passar por esse filtro, né, vamos dizer assim. E esse filtro, no caso das histórias, é sempre a viagem interestelar, né? Então os Eternos, eles meio que se preocupam com essa questão porque parece que a humanidade acaba não atingindo esse potencial, né? E aí essa questão do paternalismo tá muito forte aí, porque esses caras, eles acabam alterando futuros baseados numa responsabilidade autoassumida que não necessariamente corresponde com a realidade, né? Imagine que você tem o conhecimento de impedir uma grande desgraça no futuro, né? É realmente sua responsabilidade impedir essa grande desgraça? Ou o fluxo dos acontecimentos, ele precisa acontecer, ele precisa seguir de qualquer forma, porque isso meio que está escrito e tem que ser assim, né? Então são dilemas que o livro trabalha muito, muito bem. E aí o meu ponto, né, da questão da tecnologia atômica vem com muita força porque assisti recentemente, como eu falei, o Oppenheimer, né, do Christopher Nolan. Eu não sou crítico de cinema, então não vou fazer um comentário super profundo sobre o filme e tal. É um filme bom, eu achei que é um filme bom, apesar de longo, né, um filme de 3 horas aí. E é um filme que demora um pouco para engatar. Eu tenho alguns problemas com a filmografia do Christopher Nolan. Eu não acho ele esse diretor tão incrível, tão impressionante que as pessoas pensam que é. Eu sinto que ele tem muitos problemas em contar a história de um jeito que não pareça uma firula técnica e não pareça assim ele esbanjando a inteligência dele, né? O começo do Oppenheimer, para mim, super picotado, super confuso. Não no sentido de que você não consegue acompanhar os acontecimentos, mas no sentido de que você não consegue se conectar com aqueles personagens da forma que você deveria se conectar num filme de ficção, né? Por mais que seja uma biografia cinematográfica. A sensação que dá é que o Nolan não tem essa capacidade de conectar você com os personagens, né? Um exemplo que eu vou dar bem claro aqui, bem simples. Eu tava assistindo com a minha esposa esse filme. Em determinado momento do filme, quando o J. Robert Oppenheimer, né, que é o protagonista, o criador da bomba atômica, vamos dizer assim, entre aspas, ele é chamado para ser o líder do Projeto Manhattan, né, para liderar, para coordenar lá. E aí minha esposa virou para mim e falou assim, tá, mas em qual momento do filme mostrou que ele é tão foda para ser chamado para esse
para esse trabalho, né? E esse é o problema do filme do Nolan. Ele não mostra que o Robert Oppenheimer é tão foda para ser o líder do projeto Manhattan. Você só aceita isso, só compra isso porque é um fato comprovado, isso aconteceu, e porque você meio que tem um conhecimento prévio, às vezes, da história daquele cara, das teorias que ele desenvolveu e tal. Então o filme não dá um impacto, uma importância tão grande para os descobrimentos, para a inteligência do Oppenheimer, até esse momento em que ele está dentro do projeto, né? Aí quando começa o projeto, quando começa o desenvolvimento da bomba, o teste da bomba em diante, eu acho que o filme melhora muito, cresce bastante, mas é uma irregularidade assim que incomoda e tal. Mas não é esse o ponto que eu quero chegar, tá? O que eu quero dizer é a questão do otimismo do Oppenheimer e como ele dialoga um pouco com o otimismo do Asimov nesse livro aqui, tá? Aí aqui vem o grande spoiler gigantesco do livro, então se você tava aqui e tava tudo de boa, mas não quer saber o grande momento do livro, né? Eu sugiro que você fique mais atento a partir de agora, tá? Qual que é a questão, né? A Lois Lambent, ela não é uma personagem qualquer do livro, tá? Ela é uma pessoa que vem de um futuro muito adiantado do Andrew, e nesse futuro eles também descobriram a eternidade, descobriram que os Eternos, essa agência, estava fazendo alterações na realidade, e que essas alterações iam impactar a realidade deles, né? Então eles decidem agir de uma forma para impedir, porque esses caras estão tocando a zaralha no espaço-tempo e a gente só quer ver as coisas acontecerem, né? A política que eles adotaram é de apenas observar enquanto os Eternos estavam alterando, né? E daí o que acontece? O desenvolvimento das tecnologias que vão fazer o ser humano viajar de maneira interestelar está diretamente ligado ao desenvolvimento da tecnologia atômica, da bomba atômica. Então, quando os Eternos atrapalham, cortam o desenvolvimento atômico de uma determinada realidade, eles estão podando automaticamente o desenvolvimento das viagens extraespaciais dos seres humanos, né, nesses futuros. Então a Lois Lambert fala, se vocês continuarem, né, fazendo isso, o ser humano ele não vai atingir a sua potencialidade, né? Então, para que o ser humano atinja a potencialidade de viajar pelas estrelas e se tornarem colonizadores do espaço e tal, é preciso deixar que a bomba atômica exploda e que os efeitos dessa tecnologia aconteçam, né? E aí só a partir daí que o ser humano teria capacidade de atingir esse estágio de evolução científico, tecnológico e ético para construir, né, foguetes para ir viajar para fora do planeta Terra, né? Então, quando você chega nesse momento do livro, você fala, puta que eu pariu, né? Então os caras, eles estavam atrapalhando a porra toda desde o começo. Faltou eu comentar uma coisa muito importante que eu deixei de lado porque, né, na verdade, gravando assim com um roteiro básico e com muito improviso, a gente acaba esquecendo algumas coisas. Mas o ponto da personagem da Lois Lambent é que o futuro da humanidade, ele não é construído apenas pelos triunfos da humanidade, mas também pelos erros, pelos fracassos, né? Então, a humanidade ela só chega nesse lugar potencial do futuro errando e aprendendo, né? Não só acertando, né? Como os Eternos, como essa agência prefere que seja, né? Apagando todas as falhas da humanidade, né? Uma humanidade que não erra, né? Não aprende com seus erros e não vai para lugar nenhum. Então, mais ou menos, é esse o ponto que eu esqueci de comentar. E aí isso me fala muito do otimismo do Isaac, do Isaquinho, até porque pelo contexto em que ele escreve esse livro, né? Esse livro é de 1955, então ele tá ali 10 anos depois do teste Trinity, né? Do teste do Oppenheimer, da bomba atômica, e das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então ele está 10 anos ali depois do desenvolvimento de uma tecnologia que é potencialmente aniquiladora para a humanidade, né? Tem um potencial de destruir completamente a humanidade. E ainda assim ele tem um certo otimismo nessa humanidade, né? O otimismo de que ela tem o potencial de alcançar lugares que nenhuma outra sociedade alcançou, né? E esse otimismo também está no Oppenheimer, né? O Oppenheimer ele tinha essa ideia, né? Não é colocado necessariamente na boca dele, mas na de outros personagens do filme, de que a bomba atômica é a bomba que não que vai acabar com a Segunda Guerra, mas que vai acabar com todas as guerras, né? Então eles têm esse otimismo de que, ó, a gente chegou num estado aqui, num estágio de destruição, que todo mundo vai olhar pra si e pro próximo e vai falar assim, pô, melhor a gente parar, né? Vamos progredir, vamos colaborar e tal. E ele não contava com o egoísmo humano, com a busca por poder humano, especialmente com a busca dos Estados Unidos por poder. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, mas, né, não é o debate aqui do momento. Mas eu acho que o Christopher Nolan não deixa isso passar. Ele mostra que o problema é a gana colonialista, imperialista dos Estados Unidos de não conseguir ver o mundo
com os olhos que não os olhos de alguém que está predando o mundo e que está construindo inimigos pelo mundo, né? Então, se você não entendeu isso, volte 2 casas. E o Oppenheimer como um cientista, como um homem de ciência, que está ali tão dentro daquela coisa da ciência na cabeça dele, ele não consegue ver a realidade desse problema humano, né? Dessa questão do lado animal do ser humano, né? De certa forma, do lado bestial, do lado que não consegue colaborar, de certa forma, com uma progressão, com uma evolução, sem que para isso existam animosidades e lutas e embates ali entre facções diferentes, vamos dizer assim. E esse otimismo, ele tá enraizado no Asimov, porque ele coloca essa potencialidade do ser humano como um ponto, assim, de elevação, né? Eu acho muito bonito como o livro encerra, por exemplo. Eles vão lá, a Noyce e o Andrew, eles vão pro passado, vão ali pra década de 40, não lembro muito bem, e eles, né, alteram a realidade de uma forma que ela vá seguir realmente de acordo com os acontecimentos normais, né? Então, digamos que quando eles alteram isso, quando eles deixam isso acontecer, é a nossa realidade, é o nosso mundo em que existiu Einstein, Oppenheimer, a Segunda Guerra Mundial, que vai dar continuidade, né? Então, essa eternidade na qual eles viviam, ela deixa de existir e dá lugar à infinidade, né? Eu acho muito bonito a forma como o livro termina, né? Citando essa questão da infinidade, né? Porque agora que o ser humano tem esse potencial tecnológico de ir para as estrelas, não há mais necessidade de ser eterno, mas tem-se a possibilidade de ser infinito. Isso é lindo, é maravilhoso, é uma forma assim, muito interessante de ver como o Asimov era otimista conosco, com nós humanos, né? Como ele tinha assim, uma visão otimista de nós, né? De como ele olhava para essa humanidade que tinha essa tecnologia tão destruidora nas mãos, né? Lembrando, né, o livro é da década de 50, então ele sabia do potencial destrutivo da bomba atômica e mesmo assim ele tinha esse otimismo com o ser humano, com a possibilidade de que a gente parasse, né, de apoiar políticas de destruição, parasse de atacar o próprio planeta e começasse a pensar no futuro da humanidade para além do planeta. É lindo, assim, eu acho que é o ponto mais interessante de toda a leitura, de ver como havia realmente um engajamento, né, uma postura de otimismo desses cientistas, né? O Asimov, ele era um escritor e era um cientista, então eu acho muito interessante, muito bonito isso. Mas é também um retrato muito da época, né? Um livro da década de 50, ele está totalmente embebido nesse otimismo, mas esse otimismo ele vai cair, né? A ficção científica vai refletir isso de alguma forma nos livros pós-anos 60, eu acho que até o Maio de 68 deve ter um papel muito forte nesse pessimismo que a ficção científica vai assumir, né, a partir dos anos 70 ali com escritores como Philip K. Dick, por exemplo, mesmo com William Gibson, né? Então, a partir daí a gente vê que são ficções científicas um pouco mais pessimistas em relação ao futuro da humanidade, mas provavelmente alguém já escreveu sobre isso, alguém muito mais inteligente do que eu já falou sobre isso de uma maneira muito melhor, então eu nem vou tentar entrar nessa seara. Mas o que eu queria dizer é que, infelizmente, o Asimov talvez estivesse um pouco errado sobre nós e nós não sejamos tão dignos do otimismo dele, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que leituras assim podem fazer com que a gente comece a refletir na nossa capacidade de ser realmente bons e efetivos para o nosso planeta, para a nossa sociedade, antes que seja tarde, né? Eu acho que o contexto atual grita, exige que a gente se posicione de uma forma mais firme para essa possibilidade, né? A possibilidade de construir, pelo menos, um mundo melhor, né? Então, eu acho que isso tudo está aqui nesse pequeno livrinho e vale muito a pena vocês lerem. Bom, é isso, Fim da Eternidade, pequeno comentário aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. Colaborem aqui com o debate, se vocês quiserem, deixem comentários aqui, né, a gente vai estendendo esse debate. Se vocês gostam de ficção científica, querem ver mais comentários de ficção científica aqui no Estante Etérea, comentem aí também. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Um abração para vocês e tchau, tchau.